Hoje nós estamos na segunda mensagem da nossa série Um Segundo Depois de Você Morrer. O que acontece um segundo depois que você bate as suas cacholas aqui nessa terra? No nosso culto passado, nós falamos sobre a vida após a morte. O que acontece quando você fecha seus olhos aqui e você abre do outro lado? O que tem lá? Nós aprendemos que assim que nós morremos, nós temos... As pessoas que não conhecem a Cristo passam por um julgamento, conhecido como trono branco. Quem é cristão vai desfrutar das suas recompensas, vai ser recompensado pelo Senhor por tudo que Ele fez aqui nessa terra. E naquele momento nós estaríamos com Cristo. Nós aprendemos que quando o crente morre, quando nós deixamos o nosso corpo terreno, nós estamos diante da presença de Deus, desfrutando de tudo que Ele tem para nós. E quando uma pessoa que não é cristã, que não reconheceu a Cristo como Salvador enquanto estava aqui no corpo, quando ela fica sem o corpo dela, ela começa a experimentar os primeiros sofrimentos da eternidade dela. Essa série, Um Segundo Depois de Você Morrer, é uma série muito importante. Eu acho que os temas dessas palavras são muito importantes para a nossa vida cristã hoje em dia. É uma série muito desafiadora para mim, para estar falando sobre esse tema. É um desafio muito grande, porque eu sei da responsabilidade que isso acarreta em tudo isso, tudo que nós estamos vivendo hoje. Faz muito tempo que eu não ouço uma igreja falando sobre o inferno. Faz muito tempo que eu não vejo uma igreja falando sobre o céu. Faz muito tempo que eu não vejo uma igreja falando sobre arrebatamento. Nós falamos sobre tudo. Nós falamos sobre bênçãos, nós falamos sobre a bondade de Deus, nós falamos sobre o amor de Deus, mas a gente nunca fala sobre algo que é tão crucial para a nossa vida cristã. Por isso eu acho que essa série é uma série super desafiadora nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, porque o tempo que nós vivemos hoje é um tempo onde nós fazemos o culto para o eu, o culto que agrada o meu ego, o culto que agrada as minhas necessidades. No próximo culto, nós vamos falar sobre uma palavra maravilhosa, que é a última mensagem dessa série. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de esperança. Eu tenho certeza que vai tirar todo o medo que você tem. Eu tenho certeza que vai aumentar a sua fé. Eu tenho certeza que vai mostrar para você algumas das coisas que vão acontecer na eternidade com Cristo. É o tema da nossa próxima palavra, no próximo culto. Mas e hoje? O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre um Deus santo e sobre os horrores indescritíveis do inferno. Mas por que a gente precisa falar do inferno? Por que a gente vai falar do inferno? Nós vamos falar do inferno, porque se nós não aceitamos a existência do inferno, nós não conseguimos reconhecer a verdadeira e o real sentido do Evangelho. Porque quando você não acredita no inferno, que o inferno é real, você está simplesmente abandonando o Evangelho e tudo aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio para te salvar dessa perdição eterna. Porque o pecado original, o nosso pecado, nos condenava à morte, mas Jesus nos comprou. Então, se você não acredita no inferno, você está rejeitando aquilo que Deus fez por você através do Evangelho, o que o Evangelho nos mostra. Você está negando o sacrifício de Jesus. É por isso que a gente precisa falar sobre o inferno. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos aqui na Tua casa. Que o Senhor venha aquietar os nossos corações. Que o Senhor venha trazer, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, para cada um de nós essa noite. Pai, que o Senhor venha revelar os Seus mistérios, Senhor, as coisas que estão ocultas e escondidas, Pai, que nós muitas vezes não conseguimos entender dentro da Sua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento agora. Nós, Senhor, declaramos a falência, Senhor, de tudo aquilo que está tentando roubar o nosso foco nessa noite. Que o Senhor venha estar no centro das nossas vidas e que nós possamos aprender sobre Ti essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu disse que o que você acredita sobre a eternidade determina como você vive o dia de hoje. Se você acreditar que você é um acidente, que você não tem propósito na sua vida, você vai viver apenas o dia de hoje como se somente o hoje bastasse. E se você acredita que você
é um filho de Deus, que Deus te fez, que a sua vida é para a honra e glória de Deus que te criou e que você vai passar a sua eternidade junto com Ele, o que você faz hoje tem muita diferença para isso que você acredita. Você acredita nisso? Amém. As estatísticas, vou trazer umas estatísticas para você hoje. As estatísticas dizem que 74% dos americanos acreditam no céu. Que apenas 4 em 10 desses 74% acreditam que aqueles que rejeitaram a Cristo vão passar a sua eternidade no inferno. 4 em cada 10. Meio em cada 1% nessa estatística das pessoas, de modo geral, acreditam que elas mesmas vão para o inferno. O que essa estatística quer dizer? Essa estatística quer dizer que a maioria das pessoas, em modo geral, acreditam que existe um inferno. Não tem dúvida disso. Mas elas acreditam que somente aquelas pessoas muito ruim vai para lá. E essas pessoas dessa estatística, elas não podem conceber um inferno onde pessoas normais vão para o inferno. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O que Jesus disse sobre isso? Se é da maneira como as pessoas acreditam, nós podemos acreditar que poucas pessoas vão para o inferno, porque se é só para aquelas pessoas super ruins, então o inferno é um lugar quase vazio, porque não deve ter tanta gente ruim assim no mundo, não é? Olha só o que Jesus disse, ao contrário do que é a opinião pública. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, verso 13, 14. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entram. O que Jesus está dizendo aqui? Que a estatística está correta? Jesus está mostrando um outro lado. Existem muitas pessoas que vão, sim, experimentar esse sofrimento eterno. E o engraçado é que se eu fosse o diabo, o meu papel e o meu trabalho full time seria fazer com que você não acredite que existe esse lugar de sofrimento. Se eu fosse o diabo, o meu trabalho seria convencer a cada pessoa que não conhece a Cristo que esse lugar é mentira, que a gente não precisa levar isso a sério. O diabo não é tão ruim assim. E se eu fosse o diabo, eu tentaria convencer todos os crentes que é isso, esse negócio de pecado não tem nada a ver, a gente não vai para o inferno, não existe, isso é para gente muito ruim. Sabe por que eu faria isso? Se eu fosse o diabo. Porque se eu fosse o diabo e eu convencesse você que isso aqui não tem nenhum sentido, você iria viver a sua vida egoísta, do seu jeito, do jeito que você quisesse. Você rejeitaria no seu modo de viver o sacrifício de Cristo. Você não teria temor nenhum a Deus. Você seria amante do mundo, das riquezas e de tudo aquilo que te faz bem. Sabe o que você idolatraria? Você idolatraria o seu próprio conforto, porque você não precisaria de mais nada se o inferno não existe. Esse é o trabalho do diabo a cada dia, nos convencer que está tudo ok. Então, por que existe o inferno? Por que o inferno existe então? Se ele existe, beleza, então, mas qual que é o propósito dele? Existem 2 propósitos. O número 1, o inferno existe para que Deus lide com justiça com Satanás. Muitas vezes nós pensamos em Satanás como sendo aquele desenho que muitas vezes nós vemos com um anjinho com um chifrinho, com um rabinho, segurando um garfinho, que muita gente até tatua no próprio corpo. Porque, tão bonitinho.
Ou muitas vezes as pessoas acham que o Satanás é aquele Lúcifer que aparece naquele seriado da televisão, aquele cara bem vestido, todo bonitão, não oferece mal para ninguém. Ele nem é tão ruim no seriado. Gente boa, ajuda as pessoas. Mas a verdade, Satanás, por trás de Satanás está toda a personificação do mal. É isso que ele é. Por trás de cada vício, por trás de cada abuso, por trás de cada medo, por trás de cada vergonha existe a ação de Satanás. A Bíblia diz que ele é o destruidor, o enganador, o dragão, o anjo negro, a serpente. Diz que ele é o nosso adversário, que ele é o nosso inimigo, que ele é o tentador, que ele é perverso, que ele é ladrão. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é o príncipe das trevas, ele é o anjo do abismo. A Bíblia diz que ele veio para roubar a nossa alegria, matar a nossa fé, destruir a nossa saúde, arruinar as nossas finanças, destruir o seu casamento, roubar o futuro dos seus filhos. É isso que ele veio fazer. E sabe o que mais me espanta? É que o diabo, ele nunca brinca de ser diabo, e nós, muitas vezes, brincamos de ser crente. Deus criou o inferno para lidar com justiça com Satanás. E o que vai acontecer com o diabo? Apocalipse 20:10 diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta, o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Foi para isso que Deus criou o inferno. Ele criou o inferno para lidar com justiça com Satanás. Mas existe um segundo propósito para o inferno. O inferno também foi criado para Deus lidar com justiça com os descrentes. Mas você pode falar, não é justo uma pessoa só porque não é crente ir para o inferno. A pessoa me ajuda todo dia a tirar a neve da entrada da minha casa, da minha garagem. Como pode uma pessoa tão boa dessa ser mandada para o inferno? Pessoas que geralmente se indignam com esse tipo de situação e com esse tipo de afirmação são as mesmas pessoas que, quando acontece uma tragédia na vida delas ou acontece alguma coisa inesperada com um familiar delas, são as primeiras pessoas que falam: nós precisamos de justiça. Essas pessoas não acreditam que Deus manda uma pessoa para o inferno, mas quando acontece uma maldade com a sua família, quando acontece uma perversidade, uma catástrofe, elas querem justiça. Nós amamos o Deus amoroso, nós amamos o Deus misericordioso, nós amamos o Deus que nos dá graça, mas nós adoramos Ele sem justiça. Porque nós fazemos esse Deus da nossa imagem, que agrada ao meu ego e que está ok com os meus pecados. Muitas vezes Deus coloca pessoas no seu caminho com a vida completamente destruída, cheia de pecado, e nós agimos simplesmente, ok, você está no pecado, mas está tudo bem, Deus não está nem aí para isso não. Às vezes o teu vizinho que te ajuda a tirar a neve, você sabe que ele está vivendo numa vida de pecado, mas você não compartilha o evangelho com ele. Sabe por quê? Porque está tudo ok. Isso daí não importa. No final das contas, tudo dá certo. Todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Não é verdade. É impossível para Deus ser santo sem que Ele seja justo. Ele não tem como ser santo se Ele não é justo. O inferno é o lugar onde Deus vai lidar com justiça com os não crentes. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses 1, verso 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus.
Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando isso. O inferno é o lugar onde as pessoas que não reconhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus. O propósito do inferno é para Deus lidar com justiça com Satanás, para Deus lidar com justiça com os homens. Sem sombra de dúvida, se você não aceitar a realidade do inferno, você não consegue experimentar a verdadeira excelência e glória do Evangelho Redentor de Cristo. Então como que vai ser esse inferno? O que tem lá? O pessoal está jogando pôquer o dia inteiro lá em cima da mesa, bebendo umas, é só festa, só alegria. O que acontece lá dentro? Jesus contou uma história em Lucas, capítulo 16, verso 19, o homem rico e do pobre Lázaro, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Quando se fala que esse cara vivia no luxo todos os dias, não é o que a gente imagina hoje. Esse cara vivia no luxo todos os dias. Ele era muito rico. A Bíblia diz que ele vestia púrpura. Por que púrpura? Púrpura representava realeza. Era só quem era magnata tinha grana para comprar isso. Por quê? Porque era o tecido que era infundido com raros e caras essências. E aí a roupa ficava daquela cor. Era caro o processo de confecção de uma roupa púrpura. Mas não era só pelo fato de ser púrpura. Era o fato de ser um linho. Mas não era qualquer linho. Era um linho fino. Fino, né? Já fala que é fino, não tenho o que dizer. Mas a história diz que naquela época, uma peça de linho fino, se você vendesse essa peça, você era capaz de pagar a alimentação de uma pessoa por 1 ano, só com o preço de uma roupa de linho fino. Para você ver quanto era cara a roupa desse cidadão. Continuando, verso 20 e 21. Diante do seu portão fora, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Quando eu imagino essa cena, eu não imagino que os caras tinham tanto pano, guardanapo, de boca e tal, essas coisas. Eu imagino o cara todo rudezão, pegando um pedaço de pão, limpando assim os dedos, aí aquele monte de migalha caindo debaixo da mesa, e era isso que o Lázaro queria comer. O rico não estava fazendo nada de errado. Ele só estava vivendo para ele, para as coisas dele. Não se importava com os outros, com Lázaro que estava do lado de fora. Ele só não se importava. Ele só queria viver a vida dele. Continuando o que está escrito aqui na Bíblia, nesse capítulo, diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Quem aqui conhece Abraão? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Abraão, o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Isso. Então, diz: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Está sofrendo muito no fogo. O que é o Hades? O céu é um lugar onde as pessoas esperam pelo julgamento. Mais tarde, quando Deus voltar e for julgar as pessoas que morreram sem salvação, essas pessoas serão tiradas desse lugar onde elas estão e serão jogadas no inferno. Elas estão no Hades. O que é o Hades? O Hades é um lugar onde tem 2 espaços distintos. Um é o de tormento e o outro é onde ficam as pessoas que morreram com Cristo e que estão no seio de Abraão desfrutando das bênçãos de Deus.
que é Hades na mitologia grega? Hades, na mitologia grega, é o irmão de Zeus. Quem que é Hades na mitologia grega? Na mitologia grega, Hades é o rei das sombras escuras. Ele é o rei de lá. No hebraico bíblico, Hades é o lugar dos mortos, é o mundo dos mortos, é onde as almas de todos os mortos vão. Na semana passada nós aprendemos que quando um crente morre, ele fica ausente do corpo e ele passa a estar na presença de Deus. Quando uma pessoa morre sem Cristo, essa pessoa fica ausente do corpo e começa a experimentar os seus primeiros sofrimentos da eternidade. É um lugar de tormento. A Bíblia diz que o fogo arde, o enxofre ardente. É um lugar onde existe ranger de dentes. Imagina a dor que essa pessoa sente a ponto de ficar rangendo os dentes. É um lugar de isolamento total. É um local de extrema escuridão. Não existe a luz de Cristo e não existe mais esperança. Esse é o Hades para aqueles que morreram sem Jesus Cristo. E o que acontece com aqueles que morreram sem Cristo? Apocalipse 14, 10, 11 diz: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. É terrível pensar numa eternidade sem Deus. Jesus usou várias formas de falar sobre isso, e uma delas foi a palavra Geena. O que é a Geena? Geena vem do vale de Hinnom, que significa lugar de punição eterna. Mas Jesus também usou essa palavra Geena para falar sobre um lugar que ficava ao sul de Jerusalém, um lixão, onde se queimava resíduos, esgoto, carne. Diz que lá nesse lugar se queimava o fogo constantemente e eles jogavam animais mortos, corpos de criminosos, lixo humano. E é esse lugar que se compara com o Hades, um inferno onde o fogo é eterno, um lugar onde o sofrimento e a tortura são incalculáveis, você não consegue mensurar a dor. Você não tem mais beleza, você não tem mais o riso, você não tem a paz, você não tem alegria, você não tem esperança. E nesse lugar, acima de tudo, não existe chance. Continuando a leitura de Lucas 16, 27 e 28, diz assim: e respondeu, o rico falando, né? Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir até o meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avisem, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. O que a gente aprende com essa passagem de Lucas, do capítulo 16? Eu tiro 4 lições. A primeira delas é: o rico estava plenamente consciente de tudo que ele havia feito. Ele não teve amnésia. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, aonde ele estava e o porquê ele estava lá. Em segundo lugar, o rico, ele sabia que aquele lugar onde ele estava era para sempre. Ele sabia que aquilo que ele estava vivendo era o destino da eternidade dele. Em terceiro lugar, o rico sabia que aquilo que ele estava sofrendo era justo. Ele sabia que era justo. Por que eu afirmo que ele sabia que era justo? Eu afirmo porque ele reclamou da dor, ele reclamou da sede, mas ele nunca gritou: pai Abraão, por que eu estou aqui? Ele nunca falou: pai Abraão, é injusto o que eu estou sofrendo. Você não é justo. Ele nunca falou isso. Ele reclamou de tudo, mas ele não disse que era injusto. E ele sabia o que iria acontecer com seus irmãos se eles não se arrependessem do caminho mau que eles andavam. E o quarto ponto é justamente esse:
O rico implorou e implorou que o pai Abraão mandasse Lázaro para falar com os irmãos dele. Porque eles precisavam reconhecer que Jesus Cristo era Senhor. Eu quero dizer mais uma vez, o que você acredita sobre a sua eternidade hoje determina o que você faz no seu dia de hoje. O que você acredita sobre a sua eternidade, o teu futuro, determina o que você vai fazer hoje, quando você sair desse culto, amanhã, no seu final de semana. Porque se você acredita que você tem um propósito e que você tem uma eternidade garantida com Deus, essa realidade vai moldar os seus dias. Porque se eu fosse o diabo, o que eu faria? Eu tentaria convencer a cada um de vocês que tudo isso daqui é mentira. Porque se você acreditasse que isso daqui é mentira, você viveria a sua vida só para você. Você viveria preso na sua luxúria. Você viveria preso nos seus desejos, na sua riqueza, naquilo que você pode ter. Você rejeitaria completamente o sacrifício de Jesus. Você viveria para o mundo, para os seus prazeres e para o seu dinheiro. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando, mas não é justo uma pessoa boa ir para o inferno só porque ela não conhece Deus. Não é justo uma pessoa que faz uma macarronada tão gostosa e chama todo mundo para comer no domingo, na casa delas, ir para o inferno só porque elas não aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador. São tão boas. Aqui está uma verdade muito importante que você precisa entender. Não existe ninguém bom. Ninguém é bom. Não existe ninguém bom. Salmo 51:3 diz: em pecado me concebeu minha mãe. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, Ele destruiu porque Ele se cansou da humanidade. Porque o nosso caminho era tão desviado desde lá que não tinha outro jeito, não tinha outra saída. E nós não mudamos, nós continuamos os mesmos. Se eu for fazer o que a minha carne quer, eu jamais vou fazer o que a Bíblia quer, porque não existe uma comunhão entre o que a minha carne quer e o que a Bíblia quer. Nenhum de nós somos bons. E se nós não reconhecermos que nós não somos nada sem Cristo, nós não podemos desfrutar dessa eternidade com Ele. Como que não tem ninguém bom? Quantos aqui sentam com uma criança quando ela é pequena e ensina ela a ser egoísta? Você não precisa ensinar. Ela vai agarrar o brinquedo dela e gritar: é meu! E não vai dar para ninguém. Quantos aqui sentam com seus filhos e ensinam a mentir? Ninguém, mas o nosso instinto, a nossa natureza nos ensina a mentir. Nenhum de nós somos justos. Nosso Deus, Ele é santo e Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele vai punir as pessoas que precisam ser punidas. Mas Deus não é só justo. Deus também é amor. E o que a palavra de Deus diz sobre o amor de Deus? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que a Bíblia diz sobre o amor de Deus? Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. O que a Bíblia ainda continua dizendo? Em Romanos 5:8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como?
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dela. Nenhum de nós somos bons, mas Cristo pagou o nosso pecado. Cristo pagou a nossa dívida. Ele pagou o preço que estava para ser seu. O nosso pecado, a satisfação de justiça de Deus foi paga através do sacrifício de Cristo. E através disso, Ele exibiu a sua graça e o seu amor para as nossas vidas. Um amor que não é qualquer, um amor incondicional. Como incondicional? Incondicional, como Jesus disse, se um pastor tivesse 100 ovelhas e uma só delas se perdesse, ele largaria as 99 e iria atrás dessa pessoa que havia se perdido, dessa ovelhinha que tinha se perdido. A palavra de Deus diz que Deus não veio para os justos, mas Jesus veio para os pecadores. Sabe o que isso significa? Que Ele veio para mim, que Ele veio para você, e que Ele está deixando as 99 para ir ao teu encontro essa noite, se você aceitá-lo. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Deus não é justo. Uma pessoa boa vai para o inferno. Não existe ninguém bom. E quem que nasceu antes da graça? Me explica as pessoas que morreram antes de Jesus. O que aconteceu com essas pessoas? Todas elas vão para o inferno. Deus é justo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele foi até o Hades e pregou para os espíritos presos em prisões. Ele é justo. O que vale para eles da antiguidade é o mesmo que vale para nós. Deus não manda ninguém para o inferno. Você anda para lá sozinho quando você rejeita o amor dele. É por isso que nós falamos do Evangelho de Cristo para as pessoas. Por quê? Para as pessoas não irem para o inferno? Não! A gente prega sobre o amor de Cristo para que as pessoas possam experimentar essa vida eterna com Ele, para que as pessoas possam experimentar essa bondade, essa graça e esse amor que só existe nele. É por isso que nós falamos sobre Deus. E é por isso que nós falamos sobre o inferno. Porque a maneira como você está vivendo hoje determina a sua eternidade. E parafraseando isso, a maneira como você acredita na sua eternidade determina o que você faz no seu dia de hoje.